agradecendo o convite, doutora Elisângela Pereira, Galdeci Matos e Carrácia. Então, assim, para vocês dançarem até 9 horas da noite. Doutora Elisângela Pereira, sexóloga e terapeuta de casais, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. A casa é sua, o microfone é seu. Salva de palmas para você. Muito obrigado. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui, prazer ter recebido esse convite, né? A princípio da Valéria, que não está aqui hoje, né? Mas o Paul, e assim, estou muito feliz por ver essa sala lotada, né? E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre sexualidade e depois vocês vão dançar, nós, porque eu vou também, claro que eu adoro um forrozinho, e nós vamos dançar até. Então o objetivo dessa palestra é que ela seja uma coisa mais conversa, por isso eu escolhi esse título, Discussão Aberta sobre Sexualidade após 50 mais. Não quero ficar aqui falando igual uma matraca. Eu gostaria muito que vocês aproveitassem esse espaço para a gente poder conversar, trocar ideia de uma forma que todo mundo é maduro, não tem criança. O Paul falou assim, porque acabou um mito, não tem mais mito e tabu sobre sexualidade. Vocês concordam com isso? Também não. Porque eu vejo isso todos os dias no consultório. Sexualidade ainda é um tabu, em qualquer faixa etária. Então, para adolescente é difícil conversar com os pais, para adulto é difícil conversar com outro adulto, com parceiro. E é difícil também quando a gente vai ficando mais velho, que vai acontecendo uma série de mudanças, a gente também tem dificuldade de falar sobre isso. Então, o nosso objetivo aqui hoje é falar abertamente. Vocês podem falar que foi o primo que mandou perguntar. Não tem importância. Fala, olha, o meu primo não veio, mas ele pediu para te perguntar. A gente responde. Vocês levam a resposta, passa para o primo. Tá? Que aí ele fica todo muito feliz. E se for alguma coisa que servir para você, você aproveita também. Né? Mas vamos fazer a alegria do primo. Combinado? Então vamos lá, porque ó, eu falo igual o pobre na chuva. Eu nem cheguei, eu estava lá embaixo no hall, o povo já veio falar assim, você sabe que você só tem 40 minutos, né? Eu falei, tá, então eu vou tentar, vou ficar de olho aqui, né? Se eu estiver passando, você já me dá aquela cortadinha, porque realmente eu adoro falar, não falo mesmo. Ainda mais esse assunto, eu falo disso o dia inteiro. Vamos lá então. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou Elisângela, eu sou psicóloga, eu sou sexóloga, eu sou terapeuta de casais, eu estou nessa área há quase 20 anos. Então, eu tenho uma clínica, eu atendo tanto individualmente, quanto casais, família e exclusivamente. A minha vida é a psicologia, ela gira em torno de psicologia 24 horas por dia. É o que eu acredito, é o que faz o meu coração bater. Eu ainda acredito na mudança do ser humano e é por isso que eu estou lá todos os dias. Então, como eu falei, objetivo. Primeiro a gente vai tentar desmistificar a sexualidade na terceira idade. Depois, vamos falar um pouquinho sobre promover a saúde sexual e o bem-estar. E terceiro, a gente vai tentar falar sobre como fomentar a comunicação, né? E a intimidade. Primeiro, vamos começar falando de mitos. Não existe mais mito, não existe mais tabu em relação à sexualidade. Mentira. Existe sim, quem falou? Existe sim, e muito. E a gente vai começar por eles. Primeiro, eu trouxe poucos, como o meu tempo é curto, a gente poderia ficar falando de tabu o resto da noite aqui. Mas eu trouxe 3 que eu acho assim que realmente atrapalham, que eu vejo, né, na clínica todos os dias. Primeiro, acreditar que sexo é uma coisa exclusivamente de jovens. Né? A gente vai chegando numa certa faixa etária, primeiro as pessoas acham que elas vão ficando invisíveis. Eu já escutei muito isso. Eu estou invisível. Aí às vezes eu pergunto, será que você está invisível? Ou será que você também não está se fazendo ver? Né? Então, porque
porque isso faz muita diferença. A partir do momento que a gente também não se coloca, as pessoas não vão enxergar a gente. Se eu começo a deitar nessa questão da idade e acreditar que eu não sou capaz de fazer mais nada, eu vou ficar invisível mesmo. Então a gente tem que entender que sexualidade é para todas as idades, claro, a partir, né, da idade jovem, né? Aí normalmente, hoje está cada vez mais cedo, mas normalmente os adolescentes começam a vida sexual em média entre 14 e 16 anos. E ela pode perdurar para o resto da vida, claro, desde que a pessoa não tenha nenhum impedimento físico, né, hormonal grave, que não consiga repor. Então, a gente tem que entender que sexualidade, e eu acho importante a gente falar isso, que existe uma grande diferença. Toda vez que eu falar sexualidade, eu estou falando do conjunto. Eu não estou falando do ato sexual em si, da penetração, do sexo oral. Não, eu estou falando de um conjunto de circunstâncias, né, de movimentos, de atitudes que formam a nossa sexualidade. Então, a gente não pode acreditar nisso não. O sexo, a sexualidade é para quando a gente estiver vivo, até o nosso último suspiro, a gente pode, né, exercitar isso. É claro que a gente vai falar daqui a pouco como, porque às vezes o mais difícil é como é que eu vou fazer isso, né? Outro mito, diminuição do prazer. Há o mito de que a idade, ela traz uma diminuição na sensação de prazer. Na verdade, o que acontece é uma diminuição, às vezes, na libido, por causa da questão hormonal. Quem aqui não sentiu isso? Levanta a mão. Não sentiu? Você não teve problema a partir do momento que seu hormônio começou? Maravilhosa! Ela nunca comeu porque ela não come chocolate. Ah, então é por isso. E amendoim? Entendi. Então a questão nutricional. Mas assim, ela talvez seja um caso. Como que é seu nome? Eu sou a Xuxação. Xuxa. Só que é do segundo tempo. Pois é, então talvez ela tenha tido sorte. Mas a maioria das pessoas, a partir do momento que os hormônios começam a entrar em declínio, para nós mulheres, né, o estrogênio principalmente, para os homens a testosterona, porque tudo é muito falado, muito voltado para a mulher. Eu acho importante, e eu fiquei feliz de ver que não tem só mulher aqui, tá? Porque normalmente as palestras sobre sexualidade, a maioria é dominada pelas mulheres. Então, uma salva de palmas para os homens. Muito bom saber que vocês estão aqui buscando informação para tentar, né, colaborar com os parceiros e com si mesmos. Então, a gente tem que entender, assim como existe a menopausa para nós mulheres, existe a andropausa para os homens, que é uma fase em que a testosterona dos homens começa a baixar bastante, e assim como nós, né, os homens começam a ficar mais irritados, se sentirem mais cansados, alguns podem ter problema de ereção, de ejaculação precoce, ou seja, série de problemas podem acontecer. Mas, a partir do momento que a pessoa tem todas essas atitudes, todo esse respaldo médico, fisiológico, se tiver tudo ok com a saúde, ela pode ter uma vida sexual natural e comum. Eu não gosto de usar normal, vamos usar o comum. Fim da vida sexual. Tem muita gente que fala assim comigo: ah, Elisângela, nossa, mas eu já estou com 60, mas eu já estou com 70. Eu tenho casos lá no consultório, eu poderia passar o resto da noite aqui contando causas para vocês, de pessoas que chegaram lá completamente desmotivadas em relação à sexualidade, e que hoje elas têm uma vida, elas encontraram um parceiro, porque a gente apresenta projetos como esse projeto aqui, que é maravilhoso, que faz com que vocês façam novas amizades. Quem já fez amizade aqui? A partir do momento que começou a frequentar. Não faz toda a diferença? Pois é, então a gente vai sempre incentivar. É muito importante a gente ter amigos, a gente conhecer novas pessoas,
né? Fazer o nosso cérebro se movimentar, a nossa mente. Isso também é importante. A gente não pode pensar na sexualidade e no sexo apenas como a questão genital. A gente tem que pensar no todo. Então, chegar aos 50 anos, não, né, mais de 50, não é o fim da vida sexual. A gente apenas tem que tomar alguns cuidados. Vamos a eles. O que você pode fazer? Então, primeiro passo, e isso é o que eu faço com todo mundo que chega lá na minha clínica. Educação sexual. Nós dificilmente tivemos uma educação sexual formal, seja na escola, seja em casa. Quem aqui teve um pai ou uma mãe que sentou e falou: meu filho, vem cá, vamos conversar sobre sexualidade? Você teve? Parabéns. Você é uma mulher de sorte? De sorte. Porque a maioria não tem, não teve. E não pense que isso acontece só pra gente que tá mais velha, não. A maioria dos pais hoje não consegue conversar sobre sexualidade com os filhos de forma saudável. Por quê? Porque eles não têm a sexualidade bem resolvida. Se eu não tenho algo na minha vida que é bem resolvido, eu não vou conseguir falar sobre esse assunto de uma forma natural, de uma forma simples. Então, ter a educação sexual bem resolvida não acontece com a maioria das pessoas. Quem tem é porque realmente teve sorte. E se a gente não teve uma educação sexual, a gente também vai ter uma série de mitos, de tabus em relação ao sexo. Coisas que às vezes a gente acredita, a gente acha que é verdade, e nem sempre aquilo ali vai ser verdade. Então, primeiro ponto, a gente tem que trabalhar a educação sexual. A gente vai ter que buscar, talvez, lá na frente eu vou falar mais sobre isso, né? Em sites confiáveis, procurar profissionais renomados, procurar um amigo que realmente tenha essa informação, mas a gente precisa trabalhar a questão da informação. A informação, gente, ela é muito importante. Informação muda o mundo, né? A informação faz com que a gente realmente entenda como que as coisas funcionam, tá? Então é muito importante a gente trabalhar a questão da educação sexual. Exames de rotina. A partir de 50 anos, a gente tem uma série de exames que a gente precisa fazer, não é? Pra gente ter certeza, tive uma baixa hormonal, estou entrando na menopausa, estou entrando na andropausa, ou não estou, né? Tá sempre se cuidando, a gente tem que procurar um médico. Aí entra de novo, mais uma vez, um recadinho para os homens. Vocês têm mais dificuldade, mais resistência em procurar um médico, não é isso? Que eu não sei por quê. Mas a gente tem que procurar um médico com rotina, colocar uma frequência, né, fazer um histórico bonitinho lá, para saber quando é que a gente tem que ir, quando tem que retornar, fazer os exames, fazer o acompanhamento. Tem sempre, aí, quando a gente fala sobre a questão da sexualidade, o mito do tal do andrologista, né, e do geriatra, porque não quero ir, né, não quero fazer, fora o exame da próstata. Quem aqui já teve coragem, aos meninos de novo, e procurar um médico e fazer exame? Muito bem, parabéns. A maioria tem medo ainda, né? Tem muita piada em torno desse assunto. A gente tem que esclarecer, gente, que não é uma vergonha, não é um problema. Hoje a gente já tem até exames que são mais fáceis, a gente já não tem mais o exame através do toque, a gente já tem exames que são mais evoluídos, né? Eles é do sangue, né? Sim. Não, fala aí no microfone. Oi. Eles é no sangue, né? Tem exame de sangue e tem exame também feito através de laser. Tem vários, né? Que nem precisa ter o toque, exatamente para a gente tentar diminuir essa não frequência dos homens pela questão do preconceito, né? Então a gente está avançando nesses assuntos, nesses aspectos, e os homens precisam aproveitar isso. Questionar as informações de fontes duvidosas. Então, sabe aquela história? Meu amigo falou, eu recebi uma mensagem de WhatsApp, tal das fake news. Gente, isso está se tornando um problema gravíssimo, gravíssimo. Porque você abre ali, vem uma mensagem, aí você lê sem procurar se informar se aquilo ali é verdade, se não é verdade. Você acaba acreditando, às vezes, naquela bobagem. Então, qualquer mensagem, principalmente que envolva questões ligadas à saúde, ao bem-estar, à política, pelo amor de Deus,
Não vamos sair por aí espalhando antes da gente ter certeza que aquilo ali é verdade ou não. Uma sexta-feira eu estava falando com ela na hora que eu cheguei. O colega meu. Você quer falar no microfone para todo mundo ouvir? Sexta-feira eu passei perto de um colega meu, ele quase 80 anos, estava com 3 cânceres. Aí ele virava na minha cara falar que vacina da Covid, vacina da gripe. Gripe. Pega câncer. Ele falou isso para você? Pois é. Então, a gente tem umas coisas que são tão absurdas que a gente fala, não é possível, ninguém fala isso por aí, mas fala. Então a gente tem que ficar atento, né? Porque informação é muito importante. Vamos lá. Mitos sobre esse... Ah, não, passei bem que você me avisou, hein? É invertido o botão. Sexualidade e envelhecimento, mudanças físicas e emocionais. Então, primeiro passo, quando a gente vai envelhecendo, a gente tem que entender que o nosso corpo vai passar por mudanças. Na verdade, o nosso corpo está passando por mudanças desde quando a gente nasce, né? A gente nasce, a gente não sabe nem andar. Vai engatinhando, aprende a andar e vai crescendo e vai amadurecendo, né? Chega na adolescência, na fase adulta. Então, é claro que a gente não pode esperar, e às vezes eu tenho paciente que chega lá e fala, Elisângela, porque o meu corpo não funciona mais como funcionava antigamente. Porque antes eu dava 3 e não ficava cansado. Agora eu demoro uma semana para conseguir dar uma e olhe lá. Fala, meu filho, mas pensa bem, você consegue correr hoje igual você corria quando você tinha 18 anos? Não. Então a gente não vai conseguir também ter uma vida sexual. Estão me ouvindo? Sim. Alô? A gente também não vai conseguir ter uma vida sexual aos 40, aos 50, aos 60, aos 70, como a gente tinha aos 20 anos. Isso é uma ilusão. Então a gente precisa entender e trabalhar a aceitação de que os nossos corpos estão envelhecendo, mas que a gente pode também, a partir desse autoconhecimento, entender como que o nosso corpo funciona, porque tem isso, o corpo de cada um funciona de um jeito. Gente, por favor, vamos parar com aquela história de assim, mas a minha amiga me deu uma receita. Mas o meu amigo falou que era para eu fazer isso porque funcionou para ele. O que funciona para um, nem sempre funciona para o outro. A gente tem que criar, quando a gente fala de sexualidade principalmente, tudo é muito personalizado. Eu atendo na clínica todos os dias pacientes, às vezes com o mesmo problema. Chega a gente lá, estou com disfunção erétil. Aí sai um, entra outro, daqui a pouco, estou com disfunção erétil. Mas muitas vezes, o que eu vou trabalhar com aquele primeiro paciente vai ser completamente diferente do que eu vou trabalhar com o segundo, apesar da queixa ser a mesma. Porque eu tenho que fazer um estudo e entender como que aquela pessoa chegou ali naquela situação. Então a gente tem que fazer a avaliação. Primeiro passo, eu peço para ir para o médico, para fazer exames, para ver se a parte hormonal está ok. A gente precisa ver a parte física. A partir daí é que a gente vai trabalhar então se os fatores são psicológicos e emocionais. Então, sempre de uma forma muito personalizada, porque cada um é um. Então a gente tem que parar de colocar todo mundo na mesma peneira, ok? Acertei. Então, mudanças físicas, promover o diálogo aberto consigo mesmo e com o parceiro sobre as mudanças físicas que incomodam. Gente, é muito importante. Se a gente tem um parceiro, né, não importa se é um parceiro fixo ou um parceiro eventual, você tem que conversar com aquele parceiro do que você está incomodado. Tem gente que começa, é muito comum por causa da questão dos hormônios, da queda dos hormônios, ganhar peso. Aí a pessoa está um pouquinho mais gordinha, mais fofinha, ela está incomodada com o peso dela. Aí o que acontece? Na hora de ir para a cama, ela fica com vergonha. Ela não quer mostrar o corpo dela para o parceiro. Ela não quer que o parceiro veja, ela quer transar só com a luz apagada. Isso, de vez em quando, ok. Mas, gente, vamos combinar. Legal você olhar no olho, né não? E aí você está ali sempre no escuro, tateando. Cadê a pessoa? Não dá para ser assim. O
uma vez ou outra, porque criou um clima, ainda vai, mas no escuro sempre, toda vez, mas eu fico com vergonha, Elisângela, porque a pessoa vai estar olhando, porque a pessoa vai estar olhando para minha celulite, vai estar olhando para minha estria. Gente, quando a pessoa é de verdade e você está envolvido com uma outra pessoa de verdade, não tem celulite, não tem estria, não tem gordurinha, não tem nada, porque a gente está ali preocupado com o encontro. A gente está ali preocupada com a pessoa. Vamos esperar. A gente espera. Desliga, gente. Pronto. Aí quando a pessoa está ali preocupada, só focada no outro, não tem nada disso vai atrapalhar. Então é muito importante, olha, estou namorando, estou ficando, sou casado. Quem que é casado? Vamos ver. Quem é que está namorando? Oh, muito bom, né? Quem é que está tipo no fubá? Tipo, eu não sei, que hoje é comum, né? Tempos líquidos, relacionamentos líquidos. Às vezes a gente está envolvido num relacionamento, não sabe nem que nome que dá, porque hoje em dia não pode falar mais que está namorando, porque você fala que está namorando, aí você já criou um relacionamento, um vínculo, não pode. Então você fica, o comportamento é de namorado, mas você não fala que é namorado. Tá difícil, né? Eu acho. Fala que tá morando junto. Tá morando junto? Não, estão falando que tá morando junto. Isso, pois é. Então, eu penso isso. Quando a gente está realmente focado no outro, a gente consegue falar do outro, das nossas dificuldades, dos nossos medos, sem o medo de ser julgado. Você tem que estar ali, entregue. Uma das coisas que eu mais atendo, e a maior dificuldade que às vezes eu tenho, tanto de homens quanto mulheres, homens em relação à disfunção erétil, né? Mulher em relação à falta de desejo. A maioria, tanto de homens quanto de mulheres, qual é o problema? Falta de entrega. As pessoas, elas vão para a cama com medo de se entregar, porque elas estão com medo de ser avaliadas. Gente, a gente precisa aproveitar. Eu falo que Deus é muito perfeito. Ele vai tirando uma coisa e ele vai dando outra. Se ele vai tirando a nossa juventude, né? Se ele vai tirando a nossa destreza, a nossa rapidez, ele vai dando outras coisas. E uma delas, meu ponto de vista, é a maturidade, é a sabedoria. A gente tem que aproveitar a fase mais madura para a gente ser mais sábio, porque senão, qual que é a graça? Se ele tira a juventude e não dá nada em troca, ele vai, as cabeçadas que a gente vai dando pela vida fora, vai fazendo com que a gente fique cada vez mais esperto, mais ágil, né, mais sagaz. E é claro, né, isso vai colaborar e muito para uma vida sexual mais saudável. Mudanças, autoestima, aceitação e autoestima. Quando a gente fala, né, de sexualidade madura, a gente tem que entender que o primeiro passo é aceitar o nosso corpo, né, a autoaceitação e uma autoestima elevada. Eu não sei se vocês sabem, o Brasil é o país número 1 do mundo em autoestima baixa. Vocês sabiam disso? Não tem nenhum país no mundo, são pesquisas recentes, em que as pessoas tenham mais baixa autoestima do que no Brasil. E olha como que isso coincide com o que a gente tem visto aí fora, inclusive com pessoas muito jovens. Um aumento absurdo no número de cirurgia plástica, de gente se submetendo a procedimentos invasivos, um monte. Todo dia a gente abre o jornal, tem uma notícia lá de que alguém morreu, ou de que alguém foi parar no hospital com alguma coisa grave. E olha como que isso coincide. Então pensa, uma autoestima baixa vai fazer com que as pessoas busquem, né, uma maior aceitação a qualquer preço. Então cuidado com isso. Não existe melhor autoestima do que você olhar para você e reconhecer a pessoa maravilhosa que você é ou que você se tornou. Isso não precisa de plástica. Claro, eu não tenho nada contra. Se tem alguma coisa contra procedimento estético, não. Procure um profissional especializado, procure um profissional renomado. Faz aí, vamos fazer um botoquinho de vez em quando, não tem problema nenhum. Mas a gente tem que entender que a gente não pode estar só focado naquilo.
Tem pacientes, inclusive jovens, que já foram parar no CTI, porque foram fazer cirurgias que, no meu ponto de vista, não precisavam, tá? E foi parar no CTI, quase morreu por causa de uma mudança assim, que se você olhar ela antes e olhar agora, você praticamente não percebe a diferença. E nunca tá bom. Agora já tô procurando outra coisa para fazer. Ou seja, o problema tá no corpo? Não, porque ela é jovem. O problema tá onde? Na mente. Hein? Tem umas que ficam pior. Exatamente. Tem umas que... E eles acham que tá bonito. Mudanças emocionais. Buscar informações confiáveis sobre inteligência emocional. Gente, inteligência emocional, hoje a gente sabe, estudiosos do mundo inteiro acreditam que ter inteligência emocional é muito mais importante do que você ter uma alta inteligência cognitiva. Eu não sei se vocês sabem que o Einstein, ele teve um filho que ele abandonou antigamente, muito antigamente na época dele. Isso era muito comum. Quando o filho tinha algum tipo de deficiência, os pais deixavam numa espécie de orfanato. O Einstein teve um filho que acredita-se que o problema dele era a síndrome de Down. O Einstein é considerado uma das mentes mais inteligentes de todos os tempos. Ou seja, uma mente cognitiva muito inteligente, mas uma inteligência emocional baixíssima. Então, se a gente quer lidar bem com a sexualidade, né, após 50, 60, 70, enquanto a gente for vivo, a gente tem que trabalhar a inteligência emocional. Ah, Elisângela, como que eu trabalho inteligência emocional? Primeiro você precisa entender as suas emoções. Entender o que você está sentindo. Você está com medo? Então você chega para o seu parceiro e fala, olha, eu estou com medo por causa disso, disso, disso. Se você está com raiva, você chega e fala, eu estou com raiva porque você fez isso, isso, isso e me fez sentir assim, assim, assado. Não precisa brigar. Aí quando eu falo isso, as pessoas, então agora eu vou chegar lá em casa e vou... Não, gente, não é briga, é conversa. É diálogo, a gente tem que entender que conflito, eu falo, você não sabe entrar em conflito. Aí a pessoa acha que eu estou querendo transformar ela numa pessoa barraqueira. Não, não é isso. Entrar em conflito significa você enfrentar os seus medos, as suas dores, de frente para o outro, olhando no olho, de mão dada, chega e conversa, chega e fala, explica tudo que você está sentindo. Então, vamos trabalhar mais a inteligência emocional. Aprenda a reconhecer o que você está sentindo. Eu estou com medo. Por quê? Porque eu não estou com problema de vista, eu não estou enxergando direito, e isso me incomoda. Né? O outro, ele vai te acolher, ele tem que te acolher, que seria o ideal, ele vai chegar e falar, olha, meu amor, fica tranquilo que eu estou com você. Onde você quer ir? Vamos? Eu vou com você, eu vou junto, tem que ir ao médico? Eu vou ao médico. Mas se você não comunica, e esse é um dos maiores problemas entre os casais, não só casais maduros, casais jovens também. As pessoas não falam aquilo que elas sentem. E aí quando a pessoa vira para mim e fala assim, mas eu acho que ela tem que saber. Não, tem que saber porque ninguém aqui é Madame Zoraide. A gente não lê mente. Se a pessoa não falar, a gente não vai saber nunca. Então vamos lá. Tentar acertar. Comunicação e intimidade. Então a importância da comunicação aberta, construindo e mantendo intimidade. Comunicação eficaz na maturidade, que é o que eu acabei de falar. O que é uma comunicação eficaz? É aquela comunicação onde a gente fala exatamente aquilo que a gente está sentindo. A nossa comunicação, da nossa educação, ela não é uma comunicação eficaz. Vamos pensar, quem por aqui nunca passou pela situação ou já viu esse exemplo aqui que eu vou dar? Festa de aniversário, vamos supor que você era criança. Aí você ganhou de presente um trem que você não gostou. Aí sua mãe te deu catucada e falou assim, fala que você gostou. Aí você olha assim, não entende nada. E... adorei. Aí era assim, uma brusinha. Mas o que você queria? Um carrinho ou uma boneca? Mas você teve que falar que você gostou. É aí, lá atrás, quando a gente é pequenininho, quando a gente ainda é muito jovem, é que a gente aprende a não se comunicar de forma assertiva. Ou seja, a gente aprende a não falar aquilo que a gente sente. Se, olha, eu não gostei do presente e eu tenho que falar que eu gostei, lá na frente, quando alguém fizer alguma coisa que eu não gostei, eu vou falar para ela
porque eu gostei. E fica tudo bem. Ou eu emburro. Quem é aqui do time que emburra? Ninguém, né? Ah, todo mundo evoluidíssimo nessa sala. Gente, a gente emburra e às vezes a gente nem percebe que emburrou. A gente fecha a cara. Aí o outro pergunta assim, o que você tem? Nada não. Quer falar? Não, tá tudo bem. E aí você não pergunta, o outro não pergunta mais. Não é isso? Se falou que tá tudo bem, principalmente homens, né? Falou uma... Gente, o homem e a mulher, eu brinco, são dois cérebros de cores diferentes. A nossa resposta é completamente diferente à resposta dos homens. Se você perguntar para o homem, tá tudo bem? Ele vai falar assim, não, por causa disso, disso, disso. Se você pergunta para uma mulher, tá tudo bem? Ela fala assim, tá. E fica esperando ele perguntar de novo. Porque, aí se ele não pergunta, o que ela faz? Empurra de novo, mais ainda. Mas eu te perguntei se estava tudo bem. Mas você perguntou só uma vez, você não insistiu? Então, além de perguntar, ainda tem que insistir, né? Além de ser difícil, ainda não é fácil, entende? Então, isso é a base da boa comunicação. Se você quer manter uma boa comunicação com seu parceiro, na família, com um amigo, você precisa aprender a falar exatamente aquilo que você sente, aquilo que você quer, aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta, com educação e elegância. Porque a gente não precisa perder a elegância nem a educação para falar daquilo que incomoda a gente, ok? Gente, eu estou com dificuldade com isso aí. Importância da intimidade emocional. Eu queria fazer uma pergunta para a gente passar para esse slide. O que é intimidade para vocês? Quem se habilita? Eu. Por favor, qual que é o seu nome? Maria Lúcia. Maria Lúcia. Intimidade é você ter a liberdade de compartilhar com o outro o que você está pensando, o que você está sentindo. Exatamente. Muito bem, palmas para Maria Lúcia! Exatamente. A maioria das pessoas entende que intimidade é sexo, é penetração. Gente, se intimidade fosse penetração, fosse sexo, garotas e garotos de programa iam se apaixonar todos os dias. Como é que é a coisa? Chegou, pagou, resolveu, veste a roupa, vai embora. Por que garotas e garotos de programa não beijam na boca? Para não criar intimidade. Para não criar intimidade. Então, se você quer ter intimidade com o seu parceiro, converse com ele sobre as coisas que você sente. Compartilha com ele informações que são importantes para os dois. Eu não quero dizer que você tem que saber tudo da vida do outro. Não, porque o outro tem as questões que são dele, né? Assim como você tem as suas. Mas tem questões que precisam ser compartilhadas, porque isso faz com que o outro se sinta seguro. Quando a gente fica de segredo, quando a gente às vezes não fala exatamente aquilo que a gente está sentindo, isso faz com que o outro se sinta inseguro. E aí ele começa a desconfiar de você o tempo inteiro. Então, quanto mais segurança você passa para o outro, maior vai ser a intimidade emocional com essa pessoa. Automaticamente, a sexualidade e o sexo também vão ser melhores. Explorando novas formas de intimidade. Eu sugiro muito, quando os casais me procuram, que com o passar do tempo, a nossa mente ela cansa, gente. Se você faz a mesma coisa durante muito tempo, o teu cérebro ele vai entendendo que aquilo ali é uma arte que você já domina. E aí ele fala, que saco, vamos fazer de qualquer jeito, que isso eu já sei. Entendeu? Quando você traz uma novidade para ele, então ele começa a falar, oba, olha, eu gostei disso. Então a gente começa a se sentir muito bem, isso dá uma sensação de bem-estar. A gente começa a produzir hormônios importantes, como por exemplo a ocitocina, que é o hormônio da paixão, que é o hormônio do apaixonamento. Porque a gente se apaixona não só pelas pessoas, a gente se apaixona por coisas, por atividades, a gente pode se apaixonar por tudo. Então, eu sempre sugiro, às vezes chega um casal, quanto tempo vocês estão casados? 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. E qual foi a última vez que vocês fizeram uma coisa diferente? Uma coisa que vocês não fazem? Não, é sempre o mesmo ritual. É sempre a mesma rotina. O cérebro cansa.
ele passa a não ver mais prazer naquilo, e aí a outra pessoa vai ficando enfadonha daquela situação ali, entende? Então, a grande arte, e às vezes as pessoas perguntam, qual é a fórmula para um relacionamento duradouro? Apaixone-se pela mesma pessoa todos os dias. Como que a gente faz isso? Vai para a novidade. Não adianta, porque se você acha que você vai ficar trocando, vou trocar. Não quer dizer que não pode trocar, que não pode separar. Mas ultimamente o que a gente vê? Os casamentos têm durado cada vez menos tempo, né? Os namoros, então, nem se fala, às vezes dá tempo nem de virar namoro, já acabou. Por quê? Porque ninguém quer consertar nada. A gente está fazendo com as pessoas a mesma coisa que a gente faz com coisas. Se eu comprar esse treco aqui, passador de slide, se eu chegar em casa e ele não estiver funcionando, o que eu vou fazer? Vou trocar. É isso que a gente tem feito com as pessoas. Por isso, relacionamentos duram pouco. Inclusive amizade. Você faz uma amizade. A pessoa fala uma coisa que você não gostou, o cara vai falar com ela. Não preciso, não sou obrigada. Eu vou falar com ela, tô lá no Projeto Sol, tanto de gente lá para ser meu amigo. Não preciso dela, não. Ao invés da gente tentar chegar e, olha, o que foi? Por que você está assim? A gente fez alguma coisa, está chateado? Não. A gente simplesmente para de falar. Então, vamos tentar não entrar nesse bonde. Eu sei que a gente que faz isso, a gente está na contramão. Porque a maioria das pessoas, hoje em dia, claro, isso, né, muito mais pessoas mais jovens, mas eu vejo pessoas mais velhas também embarcando nesse bonde, e isso é uma furada. Eu acho que relacionamento, independente do tipo, pode ser amizade, pode ser namoro, pode ser casamento, é cultivo. Se tem uma palavra que resume, é cultivo. A gente precisa cultivar o outro todos os dias. Às vezes eu falo, qual foi a última vez que você deixou um bilhetinho para tua mulher? Qual foi a última vez que você deixou um bilhetinho para o teu marido? Ih, nem me lembro. Tem gente, que conversa por WhatsApp dentro de casa. A pessoa está uma num cômodo e a outra no outro cômodo. Porque, não, é porque aí eu não preciso ir lá. Tô com preguiça. Olha isso. Com isso a gente vai perdendo o contato. E a gente vai perdendo o amor. E a gente vai perdendo o afeto. O grande lance está na conquista diária. O grande lance está na conversa. Saúde sexual. Não dá para passar por esse tema sem falar sobre isso rapidamente, tá? A prevenção de ISTs. Eu não sei se vocês sabem que a gente hoje não usa mais o termo DST, que antes era doença sexualmente transmissível. E hoje são infecções sexualmente transmissíveis. Então, vamos sim ter os crush, ter os namoros e tal, mas a gente não pode descuidar da saúde sexual. A gente tem aí doenças que já tinham desaparecido e que agora elas voltaram. Por quê? Porque a gente sabe que existe uma grande incidência, né, de pessoas que têm relações extraconjugais e não usam preservativo, e não usam camisinha, e trazem isso depois para outros parceiros. Então a gente tem que falar sobre isso. Não importa, a gente é maduro, pode ter 60, 70, 80 anos, a gente tem que cuidar da saúde sexual, porque isso é uma questão muito grave. Tem doenças, às vezes as pessoas acham, sífilis. Sífilis é uma doença gravíssima. A maioria das pessoas, é porque ela ficou tão desaparecida, a maioria das pessoas acha que não, que é uma bobagem, não é uma infecçãozinha. Então, vamos cuidar disso também. Direitos e sexualidades. Não tem como falar de sexualidade e não falar de direito. Gente, a sexualidade, assim como outras questões, saúde, física, moradia, educação, é um direito humano. Então, a gente precisa entender que a gente ter uma vida sexual saudável é o direito da gente. Muitas vezes a gente não acredita que a gente tem esse direito. E, infelizmente, uma das coisas que eu mais vejo que atrapalha isso é a religião. Não estou aqui fazendo apologia a nenhum tipo de religião, tá? Essa é boa, essa é ruim. Para mim não importa. Mas o que a gente vê é que, às vezes, as religiões, elas pregam que a gente não pode
ter uma vida sexual ativa, que é pecado, que é feio, que é bonito, ou que é isso, ou que é aquilo, e ela determina o que pode fazer e o que não pode. Eu acho, como falei lá atrás, que a maturidade, ela vem para isso. Independente da religião que a gente siga, né? Tem aqui, às vezes tem gente que é até ateu, não sei, mas independente disso, a gente tem que ter clareza, aí a gente volta na questão da educação sexual, de que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então vamos avaliar, vamos tentar entender. Será que aquilo ali, eu sempre falo assim, mas onde é que está escrito isso? Aí a pessoa não me responde. Ah, mas eu não posso fazer isso. As pessoas perguntam muito sobre sexo oral. Ah, é pecado, não é pecado? Ah, por quê? Onde é que está escrito? Então assim, a gente precisa abrir a nossa mente se a gente quiser ter uma vida sexual saudável. Até porque, dependendo da situação, lá pra frente, se a pessoa teve uma doença, alguma coisa, ela vai ter que começar a lançar a mão de outros artifícios. Igual, às vezes, o paciente que chega, teve câncer de próstata e aí ficou impotente pro resto da vida. Eu falo, querido, você tem mão, você tem dedo, você tem língua, vamos usar a criatividade, por favor? É isso, não é não? Então a gente não pode falar de direitos humanos e não falar de consentimento e de respeito. Por quê? Não importa. Ah, mas o meu marido estava com vontade de transar. Mas você estava? Não, eu não estava. Por que você fez? Ah, porque ele quis. Não. Ainda tem gente em 2024 que acredita que é propriedade, que o corpo dela é propriedade do outro. Gente, sexo para ser bom tem que estar bom para os dois. Às vezes um vai estar com vontade, o outro não vai estar com tanta vontade assim. Então a gente tem que respeitar. Ah, e outra coisa agora para as meninas, hein? Porque vocês ficam achando que homem é a coisa mais simples do mundo, né? Apertou, subiu, vamos que vamos. Não é assim que funciona. Se vocês souberem o mecanismo complexo que existe por trás de uma ereção, gente, é muita coisa que tem que estar agindo ao mesmo tempo, sabe? É muito hormônio, é muita coisa, para que o homem consiga uma ereção. Gente, peraí. Eu tô suando, tá muito quente. Liga os ventiladores. Então, é muita coisa que acontece no corpo do homem para acontecer uma ereção. E aí eu tenho mulher que chega assim, eita com outra. Foi o que a gente falou. Tenho certeza. Por quê? Porque antigamente a gente chegava em casa, eu tinha a perna assim por cima dele, ele já vinha quente. Agora eu faço isso e ele tá nem aí. Mas ele pode estar cansado? Não, não pode estar cansado, porque homem que é homem, toda vez que a gente está com vontade, ele vai lá e resolve. Gente, isso é um mito. A gente volta no início da palestra. Assim como nós mulheres temos o direito de estar cansadas, né, de não estar afim, de estar chateada, de estar triste, o homem também fica triste, ele também fica chateado. Sabe qual a diferença? Ele não foi educado para falar sobre isso. Então você está triste, você pergunta para ele se está tudo bem, ele fala, tudo bem. Mas eu tô te achando com uma cara esquisita. Não, nada não. E no trabalho, tá tudo bem no trabalho? Tá, tudo ótimo. E tá lá sentado assim, na caixa do nada, entendeu? Tentando elaborar as questões sozinha. Fala, por que você não conversa com a sua esposa sobre isso? Não vai adiantar, ela não vai resolver o problema. Não é uma questão de adiantar ou de resolver o problema. É a questão de compartilhar com o outro. E isso gera o quê? Intimidade. Explorando novas possibilidades. Então vamos lá, adaptando-se às mudanças. E aí eu falei já sobre as mudanças do corpo, né? Quanto mais adaptável a gente for, mais a gente vai entender e aceitar melhor as mudanças do nosso corpo. Quanto mais flexível a nossa mente é, mais ela lida bem com as nossas mudanças. Tem gente que, se vocês conhecem alguém, se conhece não fala, se tiver do lado não olha, tá? Que a pessoa parece aqueles burro empacado. Você fala com ela, a pessoa empaca. Se ela falar que essa cadeira aqui é verde, se você falar que não é verde, ela vai falar que é verde e pronto, acabou, porque é ela que sabe. Isso é falta de flexibilidade. Quanto mais inflexível a gente é, mais a gente sofre. Pessoas inflexíveis sofrem muito. Quem aqui já viu uma moita de bambu? E quem aqui já viu uma árvore muito grande, aquelas que tem aqueles troncos enormes, assim, que a gente não consegue nem abraçar?
Pega os dois numa tempestade. Quem que vocês acham que vai ser arrancado primeiro? A árvore ou o bambu? A árvore. Por quê? Porque ela é tão grande e tão inflexível que a resistência dela faz com que o vento bata e arranque ela com raiz e tudo. O bambu, o vento bate nele lá. Canta até musiquinha, né? Um barulhinho do vento. Aí na hora que acaba, tá aquela tempestade, casa virada de cabeça para baixo, tudo, o carro não sei aonde no rio e o bambu tá lá. Não é? Então a gente tem que aprender a ser mais bambu e menos árvore. Quanto mais flexível a gente for, mais feliz a gente vai ser. Tenha certeza disso. Recursos de apoio, tá acabando? 10 minutos, eu tô acabando. Ó. Recursos, sites confiáveis de internet. Aí eu vou depois, eu criei uma lista muito legal de sites que são muito de confiança para vocês acessarem. Esses sites você vai encontrar desde sites de relacionamento para pessoas mais maduras. Vou falar uma coisa, site de relacionamento não pode ser pago. Tá, eu não tenho um site de relacionamento, então aí você vai ter que brigar com o site. Já entrei em todos e todos que eu entrei, todos pagam. Então, mas eu quero dizer, olha só, eu vou citar que são confiáveis, que não é uma roubada, que não é um golpe. Eu fiz uma lista, e aí depois, não só de relacionamento, tá, gente? Ela tá rindo porque ela entrou junto comigo. Olha só, não só de relacionamento, eu fiz uma lista com uma série de sites que podem ajudar vocês a resolver muitos problemas da vida de vocês. Questão desde aposentadoria, site de relacionamento, saúde, medicina sexual. E aí depois eu vou deixar meu endereço aqui. Quem quiser meu endereço de Instagram, quem quiser me adiciona lá. Depois vocês vão entrar no meu direct e falar, Elisângela, eu quero, porque eu já sei o que é. E aí eu vou mandar essa lista para vocês, combinado? Porque não dava para falar aqui, porque vocês me olham, já tá ali, olha a cara do povo. Então a gente precisa de apoio médico, é importante, como eu falei, saúde física e fisiológica sempre em dia. Apoio emocional e terapêutico. Quem aqui já fez terapia ou faz? Muito bem, uma salva de palmas para quem faz terapia. Gente, se todo mundo fizesse terapia, o mundo era muito melhor, não era? Pelo amor de Deus, a gente consegue entender cada coisa na terapia, não é? Então um pouco no início da palestra eu vi que ele citou, né, pessoas que podem ajudar com preços praticamente, não é nem módico, né? Não dá nem para contar, R$10 numa sessão. Então, procurem ajuda para falar, para conversar, para poder entender os sentimentos de vocês, que vocês vão perceber. Tem muita coisa que a gente vai deixando para trás. Isso é muito importante, a gente falar sobre as coisas que a gente deixou para trás no decorrer da vida. E às vezes o troço fica ali incomodando, martelando. É o problema que eu tive com o pai, e o pai morreu sem eu resolver com o pai. É o problema que eu tive com a mãe. E a mãe foi embora e nunca mais falou comigo, eu que não quis falar com a mãe. Então, independente da presença física dessas pessoas, a gente precisa resolver isso dentro da nossa mente. Quando a gente resolve isso dentro da nossa mente, a gente tem a coisa mais importante desse mundo. Vou dar uma sessão gratuita para quem acertar. Paz. Quem falou paz? Como que é o seu nome? Cida. Se você quiser fazer uma sessão comigo, eu vou te dar de presente. Tá vendo? Não foi porque eu falei com você o negócio, você entrou lá no site de relacionamento. Então é isso. Procurem sempre que possível apoio psicológico e procurem sempre amigos. Gente, eu não sei quanto a vocês, mas sem os meus amigos, eu não seria nada. Porque a gente tem que parar com essa história de acreditar. Eu não estou, pelo amor de Deus, não vamos distorcer as coisas que eu estou falando, hein? O menino está fumando, então eu tenho provas. Eu não estou falando que família não é importante, muito pelo contrário, família é muito importante. Mas às vezes aquele apoio, aquele ouvido, aquele colo, aquela presença, aquela companhia que a gente está querendo naquele momento, você vai encontrar muito mais num amigo do que numa pessoa da família. Às vezes a pessoa vai ter muito mais
disponibilidade pra gente do que alguém da família. Então, a gente não precisa ter 1 milhão de amigos, que isso é coisa pro Roberto Carlos, não é mesmo? Mas a gente precisa de ter, assim, 3, 5, que você realmente possa confiar e contar. Então, por favor, aí tem gente fala assim, nossa, mas amigo dá muito trabalho. Gente, qualquer relação interpessoal dá trabalho, foi o que eu falei no início, é cultivo. Então, se você quer ter um amigo, aí tem gente que chega lá no consultório, eu estou muito triste. Por quê? Porque eu separei. Eu falo, cadê seus amigos? Não tem. Por que não tem? Porque eu casei. Mas qual que é o problema de casar? Então, porque aí eu abandonei meus amigos. Mas por quê? Não, porque eu casei, eu precisava de amigos. O que tem a ver uma coisa com a outra? Amigo é uma coisa, casamento é outra coisa, marido é uma coisa, mulher é outra coisa. A gente tem que tentar unir tudo. Tem gente que cria uma exclusividade, quando está casado não pode ter amigo, quando está solteiro, então aí não consegue criar vínculo afetivo, né, de relacionamento. Então a gente tem que sim, eu falo que amigos é aquela família que não tem a ver com sangue, né? É a família que a gente escolhe, não é a família que a gente nasceu ali obrigatoriamente, né? A gente não escolheu, entre aspas, não sei se tem alguém espírita aí, vai falar, escolheu sim, lá atrás. A gente escolheu voltar aqui que tem coisa para resolver, então voltamos. Não estou falando com uma visão espiritualista, estou falando com uma visão aqui e agora. Então eu acho que a gente pode escolher sim essa família que vai ser a família do coração e que muitas vezes vai salvar a gente, tá? Adaptando-se às mudanças. Espera aí, voltei? Tá, recapitulando. Então é isso, né? Porque o povo tá me olhando ali com a cara, tipo, vamos lá, minha filha. Eu penso que existe sim capacidade, probabilidade, formas da gente viver uma sexualidade saudável quando a gente está mais velho, 50, 60, 70. Eu tenho pacientes, como eu falei, que chegaram lá, tem uma que é a coisa mais fofa. Na época que ela chegou lá, ela tinha 74 anos, ela tinha saído de um casamento que foi um inferno na vida dela, ela ficou casada mais de 50 anos, com um homem que era militar e que foi um carrasco na vida dela. Para piorar a situação, esse homem teve câncer, ela cuidou dele até ele falecer. Ela tinha 3 filhos, cada filho morava numa cidade, morava numa casa gigantesca, sozinha, porque os filhos estavam nem aí para ela, porque é claro, cada um está cuidando da sua vida, porque é filha para o mundo, e está tudo certo. E essa mulher chegou lá completamente desesperançosa. Ela chegou, ela é tão bonita, ela é uma mulata, grandona, assim, tipo eu. Mentira, realmente alta, ela deve ter quase 1,80 m. E ela andava com o cabelinho assim, presinho, com as calças de tergal. Eu falei, gente, o que é isso? Eu falei, nós vamos colocar essa moça nos trinques. E aí ela dizia que de vez em quando escutava passos pela casa e que ela tinha medo de que fosse o marido dela. Enfim, a gente teve que fazer um trabalho, né, ligado a essa questão de esclarecimento, de questões ligadas à espiritualidade e tal. Eu sei que no final das contas, ela que morava nessa casa gigante, ela estava enxergando muito pouco, sabe? E ela tinha que ir para fisioterapia, cada hora tinha uma terapia para fazer, e aí não conseguia chamar táxi, Uber e tal. Final das contas, concluímos, vendeu a casa, alugou um apartamento aqui no centro, taquei ela num grupo tipo esse de vocês aqui, pena que na época eu não conhecia vocês, senão tinha mandado ela para cá. Ela começou a frequentar, conheceu um senhorzinho, que também tinha ficado viúvo na época, e o sonho dessa mulher sempre foi viajar. E ela nunca pôde viajar, não porque ela não tivesse condições. Ela não viajava porque o marido dela falava que isso não era importante. Ela falou, mas não era importante para quem? Para ele, né? Porque se para ela era importante, e ele poderia proporcionar isso a ela, mas nunca proporcionou. E então ela fez isso. Ela vendeu essa casa, ela alugou um apartamento, ela começou a frequentar esse lugar de convivência, e ela conheceu um senhor que também estava... viúva há pouco tempo, tá? E hoje ela praticamente só faz sessão comigo online. Porque cada hora ela está num lugar diferente. Legal. Muito legal. Então é isso que eu desejo para vocês. Que cada um, né, batalhe em cima do seu autoconhecimento, do que realmente é importante. Menos coisa, mais ser, né? Porque isso aqui é importante. Eu tenho um outro, gente.
O homem trabalhou a vida inteira, porque estava lá construindo um prédio de 5 andares, um apartamento para andar, um apartamento para cada filho. Os filhos já estavam longe. Falei, meu querido, por que você não pega esse dinheiro e vai viajar pelo mundo? Não, Elisângela, eu tenho que deixar um apartamento para cada um. Falei, seus filhos não estão preocupados com isso, todos eles têm trabalho, eles têm a vida deles. Então eu acho que chega um momento, como eu falei, a questão da flexibilidade, a gente tem que voltar e rever alguns conceitos. Porque lá atrás, talvez alguém tenha falado isso para ele, que era importante, isso faria com que ele fosse um excelente pai, deixar um apartamento para cada filho. Mas muitas vezes nem é isso que o filho quer que ele vá, que ele voe, que ele conheça, que ele faça coisas que ele nunca pôde fazer. Então, às vezes, isso vai ser mais importante. Espaço aberto para perguntas. É a hora de trazer a pergunta dos primos. O general tem que pôr ordem na casa. Ixi. Só 2 perguntas. 2. Não tem jeito, gente. Daqui a pouco acaba os ônibus, atrasa. Eu tenho que zelar pela segurança de vocês. Primeira pergunta. Boa noite, doutora. Boa noite. Quero agradecer a sua presença, tá? Acho que em nome de todos aqui, porque realmente foi assim, espetacular. Obrigada. Qual que é o seu nome? Arsênia. Arsênia. Diga lá, meu bem. Doutora, toda vez que a gente abre o Instagram ou uma notícia, né, no computador, sempre está falando assim, que hoje os idosos estão mais ativos, tanto nos relacionamentos como na parte sexual. Isso procede? Isso procede. É verdade. E uma das ferramentas que ajuda muito são os aplicativos de relacionamento. Só que a gente tem que ficar esperto para usar. Porque do mesmo jeito que acontece tanto para jovens, para adolescentes, tá cheio de gente por aí tentando dar golpe, né? Então, os aplicativos, eles ajudam muito a fazer o quê? Conectar pessoas que têm o mesmo interesse. Você só acelera e a gente fala, mas não funciona. Eu tenho vários pacientes no consultório que se conheceram através de aplicativo. Eu brinco e tem, claro, caso, né, pessoas mais jovens, casais mais jovens, tem até os bebê Tinder, que são os filhos de pessoas que se conheceram através do Tinder. Então, isso é verdade, sim. Gente, a gente tem que entender que hoje, o que a gente fala hoje de 50, é que hoje, 50 anos, é como se a gente tivesse 40. A galera que tem 40 é como se tivesse 30. Porque a medicina evoluiu muito nisso. Então, a gente está vivendo muito mais tempo. Mas não adianta viver mais tempo sem qualidade. Então, a gente tem que cuidar. Fazer atividade física, né? Uma alimentação saudável, regrada, né? Quanto melhor a gente vive, né, em relação a essas questões, a atividade física, a alimentação, sono, né? Maior a nossa disponibilidade para a vida sexual. Então, isso é uma verdade. Obrigada. Eu que te agradeço. Você ia deixar uma lista de sites de relacionamento? Então, esse é o bônus que eu vou dar para vocês. Vocês vão entrar lá no meu Instagram, vão falar, oi Elisângela, me adiciona, e aí eu vou enviar essa lista para vocês. Porque é muita coisa. Eu tentei colocar nos slides, mas não ia dar. Você vai colocar no Instagram aí? Vai aparecer agora. Pois é, o Instagram dela só vai colocar. Ela vai falar o Instagram. Ah lá, tá lá, ó, tem tudo ali, né? Então, Instagram é tudo a mesma coisa. PC de psicóloga, Elisângela Pereira. Então, no TikTok tem 40 mil pessoas lá que me dão o prazer de escutar as coisas que eu falo, né? Que acreditam nas coisas que eu falo. No Instagram, 14 mil. No YouTube tem 4 mil inscritos. E Facebook, eu não vi lá quanto é que tem, mas eu sei que tem muito, que é o mais antigo. Então, quem quiser me seguir, quem quiser ter contato, né, é só me seguir nessas redes aí que a gente nunca mais se perde. E eu espero, quem sabe, um dia poder voltar aqui para a gente continuar tendo essa conversa. Vai rolar mais uma pergunta. Boa noite. Boa noite. Eu sou Ângela. Oi, Ângela. Eu sou Elisângela. A observação que eu ia fazer nem é uma pergunta. Quando você falou do homem, assim, do lado só do homem, eu acho que existe um machismo muito grande pelo lado masculino, que eles até nem admitem
que é a falha deles, que eles estão fraquejando. Sim. Tipo assim, quando não pode ter filho, ele jamais admite que é estéril, ele não admite. Ele acha que sempre o erro é da mulher. Sim. A parte dela, essa que eu queria observar, falar, em uma pergunta. Ah, porque a sim. gente nota da vivência de vida da gente. Ah, mas sim, claro que a gente não pode colocar todo mundo no mesmo balaio, né? Do mesmo jeito que você vai ter ainda homens que são muito machistas, a gente tem homens que são, cara, incríveis. E os homens estão dando banho. Até um tempo atrás, quando eu comecei meu consultório, dificilmente aparecia um homem lá. Hoje, eu já te falo que é totalmente equilibrado. Outro dia eu olhei, eu só atendi homem naquele dia. Então, isso há 20 anos atrás nem se pensava. Então, eu acho que a ideia é essa, é a gente continuar fazendo isso que a gente está fazendo aqui. Buscar informação de qualidade para a gente poder multiplicar essas informações. E é isso que vai mudar o mundo. Para mim, informação é o que muda o mundo. Tá bom? Eu sei que a gente está em cima da hora. Eu vou agradecer vocês, né? Muito agradecida. Eu vou encerrar aí com essa frase, porque é o meu sentimento nesse momento, tá? Use a gratidão como um manto, e esta irá alimentar cada canto da sua vida. Quanto mais grato a gente é a tudo, à vida, ao dia de hoje, gente, começa, eu falo, abriu o olho, já agradece, né? Chegou no final do dia, deu tudo certo, faz uma oração, agradece também, né? Então tá muito em voga, você quer gratidão, que gratidão, gratidão. Não adianta ficar falando gratidão e não exercitar a gratidão. A gratidão tem que estar aqui dentro, ela tem que estar no coração. E eu vou sair daqui hoje com o meu coração cheio de gratidão pela atenção. Eu sempre me emociono no final. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima. Fiquem com Deus, voltem para casa com Deus e até a próxima. Obrigada.